Muito boa tarde, Andresa, tudo bem? Oi, Neila, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Vamos falar um pouquinho, né? Isso, falar um pouquinho aí sobre Jair Bolsonaro, cancelou a entrevista aí de última hora mais uma vez. Pois é, a gente já está expert nisso, né? Já, trauma desbloqueado. Mais uma vez a entrevista cancelada de última hora. Muita gente esperava por essa entrevista, o mercado financeiro esperava por essa entrevista, a política esperava por essa entrevista, porque essa questão da candidatura do Flávio Bolsonaro ainda é muito incerta. Não se sabe até onde o Flávio vai levar essa candidatura e a última pesquisa Quest mostrou um crescimento do Flávio Bolsonaro que muita gente não esperava. O que esperava-se era um crescimento do Tarcísio e mostrou um crescimento superior do Flávio Bolsonaro. Claro, ele tem uma rejeição muito grande também, mas mostrou um crescimento que não era esperado. Agora, o que se esperava também era que Jair Bolsonaro pudesse dar ali o seu aval, se Flávio vai ou não ser mesmo candidato da direita, o candidato do bolsonarismo em 2026. Uma pena, a gente não teve essa resposta hoje. Pois é, porque todo mundo quer ouvir em primeira pessoa, né? Afinal, do próprio Bolsonaro, da boca do Bolsonaro, se o Flávio seria candidato ou não. A questão de como o Bolsonaro está, da saúde dele, isso já vem sendo relatado pelos filhos, né? Do Bolsonaro, então é algo mais para o público, né? Bolsonarista, mais essa extrema direita. O que está todo mundo querendo saber mesmo, esse ponto que você colocou com relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Pelo que eu apurei, a candidatura do Flávio, ela é uma candidatura para valer. Não há nenhuma perspectiva nesse horizonte de que o Flávio possa desistir da candidatura, mesmo se os números mostrarem que ela não é competitiva, né? A gente tem 65% de rejeição do Flávio, que é considerado, por quem analisa a pesquisa, um suicídio político, você lançar um candidato com tamanha rejeição. Então vai ser uma disputa ali de quem tem menos rejeição e nessa disputa, neste momento, o presidente Lula é que está vencendo e se o Tarcísio fosse o candidato, como é o sonho aí do mercado financeiro, o Tarcísio ganharia nessa guerra de rejeições. Mas o que eu apurei é que o Tarcísio não sairá candidato de forma alguma se o Flávio se mantiver na disputa, pelo simples fato de que ele vai virar a GNI das eleições, né? Vai apanhar da direita e vai apanhar da esquerda. Então vai ficar ali tomando pedrada, sendo que ele tem uma eleição para o governo de São Paulo praticamente definida, não tem muitos adversários ali competitivos para tirar o Tarcísio de um segundo mandato em São Paulo. Com relação a essa não entrevista do Jair Bolsonaro, Neila, como você já colocou e o Sam também, tinha muita pressão para o Bolsonaro não falar. Claro, tem as questões de saúde do Bolsonaro, mas como essa entrevista não foi remarcada, então a gente pode avaliar que essas pressões pesaram nessa decisão do Bolsonaro de não conceder entrevista hoje. E uma questão específica que eu ouvi de uma pessoa bem do entorno do Bolsonaro é que o Bolsonaro, se desse uma entrevista hoje, ele tiraria o seu principal algoz das manchetes do jornal. E eu estou falando do ministro Alexandre de Moraes, que está sendo bastante questionado e está com muita dificuldade de se explicar nesse caso do Banco Master, que foi revelado, né, pela colunista Malu Gaspar, nossa colega ali do Globo, que tem bastante credibilidade, mostrando, né, primeiro um contrato que o escritório de advocacia da família do Moraes, da mulher e dos filhos do Moraes, assinou, né, de mais de 100 milhões de reais, é o maior, a gente mostrou aqui no Metrópolis, que é o maior contrato de advocacia da história do país, deixou muita gente até hoje, viu, Neila, com o queixo caído, tamanho e volume desse contrato. E também agora veio à tona, né, uma eventual pressão do ministro do Supremo Tribunal Federal em cima do Banco Central para que eles ajudassem o Banco Master. Então esse pagamento, afinal, vultuoso seria para que o ministro conseguisse que o Banco Central não liquidasse o Master. Me parece que é isso, porque até agora ninguém sabe, ninguém viu o que foi que o escritório de advocacia da mulher do Moraes, que é um escritório completamente relevante, ninguém sabe que tipo de causa esse escritório atuou, nem para o Vorcaro, nem para outros. Ele não está entre os grandes escritórios de advocacia do país. Então este seria o serviço prestado, o ministro do Supremo tentar pressionar o Banco Central para evitar a liquidação do Master. Então essa história está muito complicada, ninguém está explicando isso e se esperava de uma parte dos bolsonaristas, Neila,
que o Bolsonaro não desse entrevista, inclusive para que não tirasse o Moraes da manchete. Agora tem uma coisa curiosa, viu, Neila, que até agora muitos bolsonaristas também não entenderam, mas eu tenho um palpite, a gente pode falar sobre isso no decorrer do programa, é que a família Bolsonaro está silenciosa, não está tripudiando em cima dessa virada aí que o Moraes, né, sofreu no final do ano, porque, claro, ele está questionado, já começa esse processo, né, de desgaste de uma questão ética e também de advocacia administrativa que envolve o ministro. É uma questão muito grave que a gente está falando, mas a família Bolsonaro, que todo mundo esperava que nesse momento, né, iria saborear, né, o infortúnio do seu principal, agora está quietinha ali, viu, Neila? Estão quietinhos e tem algum motivo? Existe uma história que diz que a família Bolsonaro trabalha aí junto com outros parlamentares para aquela antiga história de um impeachment de Alexandre de Moraes, que a história é tentar colocar o senador Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal Federal. Então, colocar sim o AGU, Jorge Messias, dentro do Supremo Tribunal Federal, mas colocar também o Rodrigo Pacheco no lugar do ministro Alexandre de Moraes. Então, fazer um impeachment mesmo, né, do ministro Alexandre de Moraes e colocar o Rodrigo Pacheco no lugar. Mas para isso tem muita água para rolar, tem que ter eleição para ter maioria no Senado, para poder ter um impeachment de ministro do Supremo. E o Davi Alcolumbre também tem que topar, porque ele já falou que pode ter 81 assinaturas que ele não coloca em pauta impeachment de ministro do Supremo. Teve uma mudança na política nesses últimos tempos que envolve a questão das emendas parlamentares. Sim. Mexe comigo, mas não mexe com o meu bolso. É isso que o Congresso reage. Então, isso pode fazer com que esse clima mude. É claro, você tem toda a razão, é muito difícil avançar impeachment de ministro do Supremo, mas é o Supremo quem está atacando o Congresso, principalmente na questão do bolso e num ano pré-eleitoral, que a gente vai entrar em 2026. Então, pode vir ali uma reação do Congresso nesse sentido de tentar dar um susto ali no Supremo, para que o Supremo também recue dessas investigações envolvendo emendas parlamentares. Porque o que o Congresso diz, Neila, é que o que está sendo investigado é uma atribuição exclusiva do Congresso, é a forma como eles enviam os recursos para os estados e municípios. Que o Congresso diz, quer investigar caso de corrupção? Fique à vontade, vai pegar lá na ponta e comprove que tem parlamentares recebendo dinheiro para enviar emenda para esse ou para aquele município. Isso tudo bem, eles não se importam. O problema é quando você quer mexer no mecanismo de como eles decidiram distribuir estes recursos. E isso está incomodando muito, não só a Câmara, quanto o Senado também, principalmente porque vem ali do ministro Flávio Dino, que é um ministro que foi indicado, né, pelo presidente Lula, é um ministro político, né? Ele foi governador, foi ministro da Justiça. Então, para o Congresso, há um entendimento de que o Palácio do Planalto está operando para fragilizar o Congresso Nacional. E aí eles dizem, olha, teve operação aqui dentro do Congresso, dentro do gabinete do presidente da Câmara, mas não teve operação no Ministério das Relações Institucionais, que recebeu as listas e é o governo quem manda pagar, né, as emendas. Então o Congresso propõe e o governo aperta o botão ali para fazer o dinheiro entrar no caixa das prefeituras. E eu estou falando aqui do orçamento secreto, não são emendas impositivas, né, que o governo é obrigado a pagar. Então eles dizem, por que o Dino também não mira, né, o seu olhar ali para o Palácio do Planalto, para o governo e também para as emendas, para os recursos próprios dos ministérios, porque os ministérios trabalham com as emendas parlamentares e também têm recursos próprios, que eles só mandam para quem interessa politicamente, e isso o Supremo não está vendo. Então isso tudo mexeu muito com o Congresso, tem uma revolta muito grande ali, e o senador Davi Alcolumbre, né, também está no foco aí da Polícia Federal com essas investigações ali do Beto Louco, né, que é a Operação Carbono Oculto. Então, eles têm uma carta na manga para poder reagir e agora eles têm motivos para poder discutir um eventual impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que não consegue explicar por que é que ele foi procurar o Banco Central para supostamente tratar do Banco Master. E aí a gente pode, Neila, falar um pouquinho da nota que o ministro soltou hoje, e a gente está falando isso que tem tudo a ver
com a entrevista do Jair Bolsonaro, porque, voltando aqui, tem uma parte dos bolsonaristas que defendiam que o Bolsonaro não desse entrevista para que ele não ocupasse o noticiário, para que deixasse o Moraes ocupar um pouquinho essas manchetes policiais, digamos assim. Mas a nota do ministro Alexandre de Moraes veio 24 horas depois que essa denúncia veio à tona, né, que esses questionamentos sobre a conduta do ministro vieram à tona, e por coincidência, junto com a nota do Banco Central. Então, peguei aqui os horários, a nota do Alexandre de Moraes saiu às 9h26 e a nota do Galípolo, que é o presidente do Banco Central, que na verdade não é do Galípolo, saiu às 10h47. O que diz a nota do Banco Central? O Banco Central confirma que manteve reunião com o ministro Alexandre de Moraes. Você vê que é o Banco Central confirma, não é confirma que o presidente do banco teve reuniões, né? E a nota do Moraes, ela diz que as reuniões que ele teve foi para tratar da Lei Magnitsky. Agora, o que todo mundo quer saber, o que o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, tinha a ver com a Lei Magnitsky. É claro que com uma reunião com os bancos, o ministro poderia ter, porque os bancos precisavam entender como que eles iriam atender o ministro, já que, pela Lei Magnitsky, ele não poderia ter nenhum tipo de relação, transação financeira ali com nada que envolvesse empresas norte-americanas. Agora, com o Banco Central não tem nada a ver com isso. Então, realmente fica difícil explicar que o ministro foi falar pelo menos 5 vezes, e aí a nota do Banco Central não confirma quantas vezes, não confirma com quem ele falou, não confirma nada, falar com o presidente do BC, Galípolo. Os dois devem explicações oficiais sobre esse caso, sobre esses questionamentos, porque imagina, Neila, se fosse com o Bolsonaro ou com qualquer outra pessoa, como que seria o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, que sempre foi muito rígido com relação a esse tipo de assunto. Então, fica aí, né, uma das hipóteses para o Bolsonaro não ter falado, e aí vamos entrar no motivo porque o Bolsonaro, o Eduardo, o Flávio, o Jair Renan, as mulheres, a Michele, todo mundo da grande família Bolsonaro está em silêncio com relação à questão do Alexandre de Moraes. Você já falou aqui hoje do Augusto Heleno, que conseguiu sair da prisão em regime fechado e cumprir a pena no regime domiciliar. Então, há uma expectativa da família Bolsonaro, não mexe com o Moraes, porque quem sabe, depois da cirurgia que o Bolsonaro vai fazer, ele aceita que o Bolsonaro vá para cumprir a prisão domiciliar. Então, é melhor não mexer com ele, para que não dê motivos para que ele, que sempre age com o fígado, né? A gente viu as decisões do ministro Alexandre de Moraes, tinha até erro gramatical ali, você via que ele escreveu com raiva e muito rapidamente em algumas das decisões, inclusive na decisão da nossa primeira não entrevista, né, Neila? Teve isso, para que não mexa com o Alexandre de Moraes e quem sabe assim ele consiga mandar o Bolsonaro para casa, que é todo o esforço agora da família Bolsonaro para tirar o ex-presidente do regime fechado. O Fernando Collor não ficou nem 5 dias no regime fechado e foi mandado para casa. Quem era o relator? O Alexandre de Moraes, agora o Augusto Heleno e agora o Jair Bolsonaro. Então, a ideia ali do Moraes, me parece, é dar uma canseira um pouco ali na família, deixar o Bolsonaro pagar um pouco, né, toda a ação que ele fez em regime fechado e depois eles acreditam que ele possa enviar o Bolsonaro. Então, isso explica, segundo com quem eu conversei ali do pessoal mais da extrema direita, esse silêncio. Tem muita gente incomodada com esse silêncio, mas essa seria a única explicação para que isso ocorra.